Olá, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tudo bem? A paz de Jesus esteja no teu coração. E falando em paz, eu gostaria de começar uma reflexão sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Como que nós podemos entender tantas guerras e tantos conflitos? No mundo, nós podemos evidenciar guerras acontecendo, terrorismo acontecendo, maldades acontecendo a toda volta. No nosso próprio país, no Brasil, diariamente nós convivemos com uma situação de guerra. Quando nós falamos da criminalidade, quando nós falamos da violência, das pessoas que morrem, ou mesmo das pessoas da violência domésticas, nos relacionamentos, né? Bala perdida. Realmente é uma situação muito difícil, triste, que nos entristece. Mas também nós enfrentamos, meus irmãos, lutas e conflitos diariamente, tribulações, dificuldades, atritos, discussões dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, com as pessoas que a gente ama. A gente vê pessoas muito próximas do nosso convívio, pessoas do trabalho, nos estudos. Muitas vezes nós discutimos com o vizinho, perdemos a paciência no trânsito, enfim. A guerra pode ter proporções mundiais, como nacionais, como dentro da nossa própria casa, dentro do nosso quarteirão, dentro do nosso convívio. Nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por tribulações, né? Por verdadeiros conflitos, que podemos chamar isso de guerra. Então, meus irmãos, como diz a palavra, nós estamos vivendo verdadeiros combates. E o combate é espiritual. É um combate espiritual que nós temos que enfrentar e combater todos os dias de nossa vida. Porque, como diz a palavra também, nós somos provados no fogo. E por que nós somos provados? Nós somos provados nesta vida para o nosso crescimento espiritual. A gente está aqui nessa vida, a gente tem lutas, e quando eu falo que a gente tem lutas, o ser humano tem lutas, não importa a classe social, não importa a situação da pessoa, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, e isso é uma característica do ser humano. Aí eu pergunto, diante de tanta guerra, diante de tanto conflito, seja ele mundial como dentro do nosso convívio, eu te pergunto, qual a paz? Como viver em paz diante desse mundo tão atribulado? Tem jeito, né? Mas qual a paz que nós buscamos? A paz, tranquilidade, uma situação tranquila. Então, muitas vezes você está lá no trânsito, você está lá na sua cidade, você está lá no seu trabalho, e de repente você fala, não, eu vou em busca da paz. Aí você pega as suas coisinhas, você pega a sua família e vai viajar, vai para uma praia, vai para um campo, vai para um lugar sossegado. Então aí você está em paz, fugiu do problema, né? Será que é essa paz que é a verdadeira paz? Então eu te convido a pegar no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como a do mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, Jesus vem falar que ele deixa a paz dele, mas não a paz do mundo. Então Jesus vem falar que existem dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz de Deus, a paz dele, né? Então a paz de Jesus é a paz interior, é diferente da paz do mundo. A paz, quando vem de Deus, é uma paz duradoura, é uma paz que independe do que está acontecendo à sua volta.
Já a paz do mundo é uma paz passageira. Você vai estar lá naquele campo, você vai estar lá naquela praia, mas logo, logo, às vezes, você vai voltar e vai ter um conflito dentro da tua própria casa, com o teu próprio filho, e aquela paz vai embora. E a paz de Jesus, mesmo que nós estemos em guerras ou em conflitos acontecendo à nossa volta, nós podemos sim ter a paz do nosso interior. Então, estou falando da paz interior. E nessa passagem, Jesus fala, não tenham medo. Ou seja, em muitos momentos na nossa vida, situações complicadas à nossa volta, nós teremos medo, mas o nosso interior pode sim estar em paz, mesmo diante do mundo caindo na nossa cabeça. Jesus vem falar que a paz que vem de Deus, ela permanece e dura dentro do nosso coração. E também vem falar, não perturbe o vosso coração. O coração está em paz. Amém, meu irmão? Uma outra passagem que Jesus vem falar sobre paz, agora parece até contraditória, porque Jesus diz assim em Mateus capítulo 10, versículo 34. Ele diz o seguinte, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Opa, espera lá. Jesus, num primeiro momento, deixa a paz para os seus discípulos. Agora Jesus vem falar que ele não veio trazer a paz na terra, mas sim a espada. Veio trazer a divisão entre o filho e o pai. Mas pera lá, né? Se a gente não olhar com sabedoria, com compreensão, a gente fala, pô, Jesus veio trazer a paz, Jesus veio trazer a guerra, né? Mas gostaria de refletir com vocês que nessa passagem a gente pode logo identificar que não é porque Jesus veio é que nós vamos viver em paz e não enfrentaremos guerra, e não enfrentaremos conflitos, não enfrentaremos discussões, dificuldades. Pelo contrário, Jesus veio falar que sim, haveria dificuldade, sim haveria conflito, sim haveria guerra. Primeiro, a gente pode interpretar a questão da espada como Jesus colocando as lutas espirituais. Nós sabemos, conforme diz na palavra, que o mal é espiritual. Então, as nossas lutas espirituais do dia a dia, nós precisamos da espada. Qual é a espada? Né? Vou falar logo mais. Também é uma luta, é um conflito com nós mesmos, com o homem velho, com a nossa carne, com o nosso vício. Né? Porque na palavra diz que nós temos que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas nós somos humanos, nós somos de carne. Nós queremos viver segundo a carne, com as vontades humanas, com os pensamentos humanos, com as atitudes humanas. Então você concorda, meu irmão e minha irmã, que é uma luta, que todos os dias da nossa vida a nossa carne quer fazer alguma coisa, a nossa carne quer pensar, a nossa carne quer agir e nem tudo nos é permitido, mas como diz a palavra, nem tudo nos convém. Então essa luta diária, esse conflito com nós mesmos, né, é o que Jesus, através dessa passagem, pode já estar nos colocando. Quer dizer, a gente tem uma luta diária, a gente tem uma luta espiritual. E como diz na palavra, combater o bom combate. No meu entendimento, o combater o bom combate é exatamente combater essas nossas lutas diárias, essas lutas com a nossa carne, com o nosso humano. Porque a gente tem que viver segundo o Espírito, não segundo o nosso humano. Então, Jesus vem falar que nós teremos esses combates espirituais pela frente. Segunda coisa que podemos tirar dessa palavra é a questão da perseguição dos cristãos do mundo, né?
Uns são de Jesus, outros não são de Jesus. Quando a gente assume que a gente é de Cristo, quando a gente assume que a gente é cristão, né? Nós, principalmente nos dias de hoje, nós somos perseguidos pelas pessoas que não creem, ou que não conhecem, ou que não tiveram uma experiência com Jesus Cristo ainda. Então, de alguma maneira, Jesus vem falar, será um combate, será uma luta por aqueles que são de Cristo e não são de Cristo. Inclusive, Jesus vem falar assim, não julgueis que vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. E a palavra de Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Através da experiência com a palavra de Deus, é que nós podemos também guardar a nossa fé, como diz a palavra, combater o bom combate e guardar a nossa fé. Olha que linda que a palavra de Deus vai se entrelaçando e uma passagem vai dando sentido à outra passagem. E quando Jesus fala que terá divisão entre o filho e o pai, a nora e a sogra, a filha e a mãe, é exatamente isso. Dentro da própria casa, né? E fala assim que os inimigos estarão dentro da própria casa. Exatamente por causa disso. Porque dentro de uma própria família, o inimigo de Deus utiliza do coração das pessoas para fazer o mal para outra pessoa, né? Isso é humano, por isso que a gente tem que sempre orar e vigiar, para que nós possamos não ser usados pelo inimigo de Deus para tirar a paz, para tirar a fé, para derrubar, para levar para o mau caminho as pessoas da nossa volta. Então, esse entendimento é maravilhoso, e quando nós passamos a entender isso, nós passamos a vigiar um pouco mais, a tomar um pouco mais de cuidado com o que está acontecendo à nossa volta. Amém, meu irmãozinho? Já para ir concluindo, eu gostaria de comentar com vocês a palavra de Filipenses 4, versículo de 6 a 7, em que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, presta atenção, em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a gente não precisa ficar preocupado, a gente não precisa ficar ansioso. Em tudo, nós temos que colocar em oração, nós temos que suplicar a Deus, nós temos que apresentar todos os nossos pedidos, as nossas necessidades a Deus. Porque quando a gente faz isso, a paz de Deus, né, guardará o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Aqui mais uma vez, Deus falando da paz de Deus é diferente da paz do mundo. Certo, meus irmãos? Então, para concluir a nossa partilha da palavra, no dia de hoje, eu gostaria de fazer, após a gente ter esclarecido a questão da paz, que existe a paz que é apenas uma tranquilidade, mas existe a paz de Deus, e alicerçado na palavra de Deus, né? Não sou eu que estou falando. Eu gostaria de fazer um convite para você conservar a verdadeira paz no teu coração, a paz que vem de Deus, a paz que vem do Espírito Santo de Deus. E nós conseguimos isso somente através da oração. Aqui, como diz na passagem de Filipenses, apresente seus pedidos a Deus. Então nós precisamos, através da oração, apresentar os nossos pedidos a Deus. Através da oração, a gente pede a presença do Espírito Santo de Deus, que vem trazer essa paz para o nosso coração. Ok? Apenas uma reflexão. A questão do pecado. Mas nós somos humanos, nós caímos e somos pecadores. Nós pecamos todos os dias da nossa vida. Então, quando a gente está capaz de Deus dentro de nós, mas a gente acaba caindo, acaba pecando, a nossa paz é roubada. Quando a gente está no pecado, a gente não tem a paz de Deus dentro do nosso coração. São coisas antagônicas. Então, através da oração, nós temos que pedir perdão para Deus. Então, nunca, meu irmão, deixe de pedir perdão dos seus pecados. Porque Deus é misericordioso e Deus, Ele te perdoa.
Porque se você não pedir perdão para Deus, você não vai ter a paz de Deus no teu coração. Amém? Então, sempre nas orações, vamos sim pedir perdão para Deus das nossas falhas, porque somos falhos. E vamos pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar a paz. Amém? Então, concluindo, podemos dizer que mesmo diante de tantas guerras diárias, lutas e conflitos, nós podemos sim conservar a paz de Deus em nosso coração e na nossa mente. Amém? Então, mais uma vez, eu desejo que a paz de Jesus, a verdadeira paz, esteja contigo e que você possa conservar essa paz por muito tempo. Se cair, se pecar, invoca ao Senhor, pede perdão, pede o Espírito Santo, que essa paz venha novamente no teu coração. Não tenhais medo e espere no Senhor, confie no Senhor até o fim, que valerá a pena. Amém, meu irmãozinho? Fique com Deus e até a próxima partida.